Opa, a música acabou bem na hora para começar aqui o Meetup, tá? Então eu já vou começando, já vou começar o conteúdo aí, tá bom, pessoal? Bom, primeiramente, obrigado, né, pela a presença de vocês aí. Se vocês tiverem alguma sugestão, dúvida, depois eu vou deixar isso um pouco mais aberto para comentar e falar com vocês, tá bom? Então, podem ficar à vontade. O chat aqui, ele está liberado. Eu estou vendo o chat aqui, se vocês quiserem também tirar algumas dúvidas, tá? E aí, começando este mês de agilidade na Kigo, né? A gente vai falar sobre buscando eficiência operacional na sua organização. Então, antes de começar esse tema, né, vou me apresentar aqui brevemente. Eu sou o Head de Agilidade da Kigo. A Kigo, para quem não conhece, era a RSI, né? Então, este ano a gente consolidou essa transformação ao longo do ano passado. Bom, trabalho 12 anos aí, um pouco mais até na área de TI e negócios. Já trabalhei principalmente na época inicial, analista de negócios, analista de projeto, líder de projeto, gerente de projeto. Aí caí no mundo da agilidade. Já tenho aí 5 anos de experiência. E já fui várias posições, né? Falando assim, né? Agile Coach, Agile Master, Service Delivery Request Manager. Já trabalhei em projetos tanto de tecnologia, de aplicações e microserviços, mas também trabalhei em projetos RP, né? Utilizando aí metodologias ágeis, por assim dizer. Já trabalhei também em projetos que envolviam outros países, Argentina, Estados Unidos, Índia, né? Então, foi bem legal, a experiência muito interessante. Passei em empresas aí como Cargill, Veloy, Microsoft, e também eu sou o treinador oficial da Kanban University, né? Então, se vocês quiserem treinamentos oficiais, ao decorrer desses dias, inclusive, eu vou até comentar um pouquinho, né? Se você tiver interesse em algum treinamento, se você tiver interesse em fazer, a gente pode abrir umas turmas, não tem problema nenhum. Aí a gente já tem, inclusive, os contatos de vocês e a gente pode disparar ali para a gente trocar ideia, tá? Mas antes de mais nada, eu queria que vocês me respondessem, né, qual que é a expectativa para o conteúdo de hoje, tá, pessoal? Vocês podem acessar este QR Code, tá, se vocês quiserem, ou vocês podem acessar esta URL aqui que eu vou mandar para vocês agora no chat, que fica mais fácil. Queria entender qual que é a expectativa do conteúdo para hoje, né? O que você te atraiu, te interessou, enquanto você responde, né, esse quiz, esse questionário aí, eu vou comentar sobre os próximos meetups, inclusive, né? Então, eu vou falar aqui que hoje da eficiência operacional, mas eu vou falar nos próximos dias como dar a previsibilidade nas suas entregas. Então, eu vou falar aqui de indicadores, eu vou falar bastante de indicadores aqui. Se você tem problema de atraso, se você tem problema de dar previsibilidade, que tipo de previsibilidade você vai dar, estimativa, como é que você mensura, tudo isso, né? Então, vai ser um papo bem interessante. Inclusive, o próximo Meetup, o link já está aberto aí para você fazer as inscrições, tá bom? O link da pesquisa está aí no chat, tá, pessoal? Vou esperar um pouquinho para vocês responderem. Vamos ver se está funcionando. Sim, só estou aguardando as respostas aí. A gente já está aí com uma galera, um fórum legal. Por favor, cliquem no link aí ou digita aí para a gente poder entender qual é a expectativa do conteúdo para hoje. Deixa eu até colocar aqui um... agora ele virou URL. Beleza, não estava o URL. Vocês estão conseguindo acessar o link aí, pessoal?
Coloquei aí no chat para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, é só texto livre, tá? Fica à vontade para escrever aí. Inclusive, a gente vai usar esse mesmo link para responder a próxima pergunta, né? Vou esperar um pouquinho aqui, enquanto vocês respondem. Vamos ver como é que tá esse questionário, esse quiz. O negócio está no loading aqui, deixa eu voltar e avançar. Porque o pessoal já está respondendo pra caramba, eu estava achando estranho aqui, peraí. Ah, tenta ver o link agora, pessoal. Porque agora o link, eu atualizei aqui o slide, e agora que ele está me mostrando a primeira pergunta, né, que está no título aí, né? Qual a expectativa para o conteúdo de hoje? Antes estava já a segunda pergunta, né? Boa, agora sim. Olha que eu fiz vários testes para esse negócio funcionar, viu? Mas é isso aí, quem sabe faz ao vivo. Agora veio a caixa de texto. É isso daí que tava. Falei, ué, o que tá acontecendo? Aí quando eu fui olhar aqui, o pessoal tá caindo, na verdade, na outra. Mas beleza. Vamos ver aí o que o pessoal tá respondendo. Já tá tendo uns questionários bem interessantes aqui. Eu gosto dessa interação de vocês, tá? Para poder entender aí como é que a gente baliza o conteúdo e por aí vai, tá? Tenta entrar no link novamente, Anília. Agora eu atualizei aqui, tá? Agora consegue. Bom, o que vocês estão falando aí, aprendizado, né? Novos aprendizados, coisas conhecidas, 2.0, teorias, práticas, fixação, implantação, dicas, agilidade, aprendizado, boa. Deixa eu atualizar aqui para ver se tem mais coisa. Beleza. Técnicas, práticas, agilidade. Deixa eu ver aqui as respostas noutra visão minha aqui. Beleza. Bom, beleza, já deu para ter uma ideia aqui. Legal. Show de bola. Se vocês quiserem também treinamento, a gente pode abrir, eu posso fazer uma turma aí, tranquilamente, sem problemas. Agora, pessoal, passando para o próximo slide, né? Eu queria entender aí qual que é a situação que você se encontra, e vocês já responderam, tá? Alguns de vocês já até complementaram essas informações. Agora eu mudei aqui. Aí me diga em que situação você se encontra. É só um clique e já era, tá? Você está no caos, não vê saída, né? Você nem sabe por onde começar, né? Essa seria a primeira opção. A segunda é, até tô atolado, né? Mais de 100% da minha capacidade eu consigo gerar, mas tem muita coisa para fazer. A terceira opção é, cara, eu tô 100%, nem mais nem menos. Tô 100% da minha capacidade, não consigo fazer mais nada, tô no meu limite. Ou você está ali com a capacidade ociosa, ou seja, você está falando assim, puxa, eu poderia estar procurando mais coisa ali, né, para poder fazer e tudo mais. Ou você está na última situação de, cara, eu estou vendo as pessoas sofrendo e eu quero ajudar, eu quero mudar. Pelo que eu estou vendo aí, o pessoal está respondendo as duas últimas, isso é legal. Porque quando você está com a capacidade ociosa, você pode, inclusive, usar esse tempo, né, para você promover melhorias, né, para as outras áreas, outras equipes. Eu vou falar, inclusive, como isso pode afetar, inclusive, a sua vida, tá? Bom, vamos lá, então, né? Sem mais blá, blá, blá. Eu vou fazer um estudo de caso bem simples aqui, só para a gente entender que a agilidade não é TI, né? Não está só dentro de TI, dá para fazer algumas coisas. Esse é um case real, tá?
de uma pessoa que eu conheci, que ela trabalhava como assistente executiva. Eu tenho algumas imagens desse case. É bem interessante, a gente vai elucidar algumas coisas aqui, tá bom? Justamente para eu poder, dos conteúdos que eu vejo, a maioria deles estão atrelados à TI, tá? Não sei se vocês sofrem por esse tipo de situação e eu queria tirar um pouco esse vínculo, né, para entender que dá para aplicar em outros lugares. Então, vamos lá. Qual é o job description dessa assistente executiva? Só para vocês entenderem, né? É um trabalho que exige alto grau de discrição e sigilo. Você está trabalhando ali com gerentes, diretores, informações sigilosas da empresa, informações sobre o deslocamento, né, dessa camada executiva. Né? Então, é uma pessoa que tem que ter muita discrição aí nas informações que ela está administrando. Outra coisa essa pessoa é responsável por otimizar a agenda de um executivo. Tudo bem, né? Eu estou falando de um cenário aqui que era antes da pandemia, mas eu imagino que isso também esteja acontecendo no cenário de pandemia, tá bom? O executivo, por exemplo, se a gente fosse pegar do âmbito aqui político, até para ficar um pouco mais claro, eu não imagino aí que um governador sempre tem ali um assistente, um secretário executivo, sendo responsável pela agenda, né, dos compromissos e tudo mais. O governador não fica pensando, vou fazer isso, aquilo. Ele vai, porque alguém agenciou, alguém cuidou dessa agenda, negociou, organizou, fez um monte de coisa. Ele só estará presente, né, para cumprir ali a agenda. E outra coisa mais importante, otimizando o tempo, ele não pode ter transtorno, ele não pode ficar pensando em, eu tive problema no check-in, check-out e tudo mais, assistente ou secretária executiva, né, que a assistente executiva, ela não fica tão próximo, né, desse C-level, né, dessa camada executiva. A secretária executiva, sim, ela fica bem mais próxima, é muito mais íntimo esse tipo de profissão, né? E até pelo sigilo das informações. Então, a assistente executiva, ela faz coisas ali em apoio a suporte, né? Secretariado executivo. E também ela é responsável por organizar eventos, negociação entre fornecedores, se precisar fazer alguma reunião, e se precisar fazer alguma coisa relacionada a qualquer compromisso que ele tenha, tá? Viabilização de evento, compromisso, negociação com o fornecedor e por aí vai, tá? Bom, e essa pessoa, ela me procurou, né, falando assim, eu tô com esses problemas. Ela não tinha nada, zero. Não tinha nada de quadrinho, não tinha nada de organização. No máximo, algumas coisas escritas no caderno ou no computador, tá? Esta é a principal coisa que ela sofria, né, essa pessoa. Bom, qual era o problema? As entregas eram atrasadas, né? Então fazia tudo todo dia, precisava fazer hora extra para cumprir os compromissos que os executivos têm, né? Das solicitações que eles pediam. Não sabia o que priorizar, ou seja, não sabia ali o que era mais importante e também não dava visibilidade do seu trabalho, ou seja, essa pessoa tinha dificuldade de dizer assim, puxa, estou atolado, para um gerente ou para um executivo e por aí vai. Bom, eu recebendo esse relato, o que eu imaginei? Primeira solução, né? Anota tudo que você tem para fazer e faz aí um proto-Kanban, né? Que é um protótipo de Kanban com 3 coluninhas básicas aí, né? A fazer, fazendo e feito. Coloca tudo isso no caderno. Só por isso, já por essa situação, a pessoa já ficou mais aliviada, não ficou com tanta coisa na cabeça ali pensando, né? Porque você gera ansiedade pelas coisas que vêm, né? Então, se você coloca tudo ali no papel, você tira as coisas que vêm e fala, estão aqui, todas as informações estarão aqui, né? Então, isso ajudou. Beleza, esse foi o primeiro passo. Segundo passo, qual era o segundo problema, na verdade, né? Essa pessoa veio falar assim, eu não consigo dizer se essas demandas, quais delas são prioritárias, porque eu tenho demanda de gerente e demandas de diretores e tudo mais.
O Thiago comentou aí que o Google Keep e Trello são úteis, entre outros. Com certeza, eu uso o Trello, né, bastante aqui para fazer minha organização de atividades e tudo mais. E eu uso o Google Keep para, qualquer coisa que eu anoto, coloco lá. Depois eu faço uma reciclagem lá, eu limpo a minha caixa de entrada do Google Keep, tá? Eu uso ele, inclusive, para copiar e colar link e tal. Eu acho super prático. Bom, em relação a esse problema, qual que foi a solução? Coloca uma cor de prioridade, né? Ou a gente pode colocar aí, em termos aí do método Kanban, classe de serviço, né? Então, a pessoa, ela foi lá e vocês viram que a pessoa já imprimiu, né? O quadro Kanban. Essa pessoa fazia o quê? Ela não podia deixar ali visível por causa das informações sigilosas. Então, à medida que ela encerrava o expediente, ela guardava na gaveta e quando voltava, né, no dia seguinte, ia lá e colocava na mesa para poder fazer o trabalho. Mas essa já foi uma necessidade, então ela sabe que as demandas em laranja eram demandas de diretores e demandas em amarelo eram demandas de gerentes. Então já estabeleceu uma priorização aí. Os laranjas eram os primeiros a serem atendidos. Bom, depois de um certo tempo, uma semana depois praticamente, ela veio com outro problema. As demandas em execução, só tem algumas ali que precisava só de alguma validação, confirmação. Vou dar um exemplo. Eu quero só saber se o agendamento lá do transfer foi concluído. Eu quero só saber lá com o fornecedor se ele finalizou o orçamento, que eu já mandei para ele. Só queria saber, e aí, fez? Fez, beleza, acabou. É só aquele checkpoint rápido ali, não tem aquela atividade de execução de fato, né? Bom, a solução para isso é, coloca uma coluna entre fazendo e feito, chamada aguardando. Então, a pessoa aqui criou mais uma coluninha, e aí aqui a gente pode ver que essas atividades que estavam em execução, na verdade não estavam em execução, elas estavam só aguardando. Então, essa pessoa, quando chegava para poder trabalhar, a primeira coisa que ela fazia é, vou validar tudo que está em aguardando ali, vou ligar para o fornecedor Y para ver se finalizou, vou confirmar a reserva, vou fazer isso, antes de começar as atividades em execução. Indo um pouco além, ela está gerenciando, na verdade, as filas do que o trabalho efetivo, porque o trabalho, a gente vai falar isso sobre métricas amanhã, né? Ou amanhã não, semana que vem, mas se a gente for analisar, o tempo de fila em relação ao tempo de execução é muito maior. Porque para você escrever um e-mail para pedir uma informação ao fornecedor, você faz em 5 minutos, e aí cai na fila de e-mail dele, e ele responde para você em 3 dias depois. Mas ele não levou 3 dias para responder, é que caiu na fila dele. Então, além da sua fila, tem a fila dele, e aí, quando ele viu o seu e-mail, ele respondeu em 10 minutos. Então, se você for pegar a proporção de atividade de execução, tempo de execução, relacionado ao tempo de fila, é muito maior. Então, foi isso que essa pessoa fez. Bom, e aí, pegando essas informações, veio outro problema. Essa pessoa percebia que tinha uma outra assistente executiva que fazia atividades, às vezes, duplicadas. Então, acontecia o seguinte, acontecia de ela executando uma atividade, quando ela foi ver, a outra já fez. Eu falei, já desperdicei meu tempo, né? E aí, ela conseguiu identificar essa situação, e aí eu falei, o que você pode fazer em relação a isso? Chama a pessoa junto, para fazer o trabalho junto com você. Então, o quadro ele estava servindo para uma pessoa, agora serviu para mais uma pessoa. Então, a sugestão seria colocar aqui quem vai fazer o quê, centralizar essas informações. Então, a gente já está falando de visualização das atividades que estavam sendo feitas e orquestrando entre as pessoas. Então, eu coloquei uma bolinha aqui que é a pessoa A ou a pessoa B. Então, aqui eu já consegui fazer aqui uma classificação de quem está fazendo o quê, né? E aí eu consigo balancear os potes aí de quem está fazendo o quê e tudo mais. Bom, e a implementação parou por aí, mas poderia evoluir e evolui em alguns lugares. E aí eu vou dar um exemplo de como nesta implementação poderia evoluir, tá? E aí eu estou falando de algumas hipóteses de evolução que
Vou explicar por que existem essas hipóteses de evolução, mas provavelmente seriam atividades que ela poderia fazer, essa pessoa poderia fazer, ou o time, ou a outra pessoa, inclusive, poderia fazer. Bom, a primeira é classificar os tipos de demanda. Então, eu poderia fazer uma classificação como esse seria um tipo, né, deslocamento para uma reunião externa, ou seja, eu preciso ver um motorista, reserva de sala de reunião, um tipo de demanda, reserva de viagem nacional, reserva de viagem internacional, são tipos de demandas ou solicitações que essa pessoa receberia, ou que a outra pessoa também recebe. Né, elaboração de roteiro de viagem, isso acontece, executivo, quando ele vai viajar, né, pelo menos para esse cenário da assistente executiva, ela precisava deixar isso já preparado antes de ele viajar. Né, além da solicitação da viagem, tinha que preparar o roteiro, ou seja, ele vai viajar, vai ficar uma semana, sei lá, em Miami, mas, meu, qual vai ser a reunião na segunda? Qual vai ser a reunião na terça? O que ele vai fazer no fim de semana que ele fica lá? O que ele vai fazer durante o traslado? E tem que pensar em tudo isso. E isso exige tempo. Então, se você faz essas classificações, você consegue, inclusive, identificar o tempo de entrega de alguma delas, que aí eu vou falar na semana que vem, né, sobre isso. Outra coisa que poderia fazer nessa implementação é começar a medir os tempos, né? Eu falei aí de algumas filas e tudo mais, então, o tempo de execução, ou seja, quanto cada atividade demorou para ser executada de fato, né? Quanto tempo demorou para aguardar uma resposta do fornecedor? Eu dei um exemplo aqui, mas poderia ser confirmação do fornecedor, confirmação de algum outro colega de trabalho. Resumidamente, poderia ser o que está na coluna de aguardando. E aí o tempo de entrega desde o pedido, ou poderia o tempo de entrega desde a aceitação do pedido. A gente chama esses conceitos de Customer Lead Time e System Lead Time. E existe uma baita de uma confusão disso no mercado, tá? Resumidamente seria assim, só para o pessoal entender. Aí eu vou falar isso mais na quinta-feira que vem. O Customer Lead Time é onde eu falo assim, eu quero isso. Então pensa eu entrando no iFood e eu tô querendo esse hambúrguer. Mas não quer dizer que o restaurante disse que vai começar a fazer. Eu falei, eu quero este hambúrguer. Eu paguei, eu quero este hambúrguer. Aí começou a contar o reloginho do Customer Lead Time. Mas o System ainda não. Porque este pedido vai para o restaurante e em questão de minutos, né, no caso segundos, porque eles têm toda uma infraestrutura legal, né, o tablet, o aplicativo já está ali do lado do cara, ele em questão de segundos ele vai lá, clica, beleza, eu vou fazer esse hambúrguer aqui do André. Aí começa a contar o System Lead Time. E o System Lead Time dele termina quando ele entrega para o cliente? Não. Quando ele deixa o pedido preparado, deixa lá numa fila, né, para o entregador, e aí termina o System Lead Time dele, o tempo do sistema, né, do fluxo ali de fazer o pedido, e aí quando o entregador pega, conta o reloginho do System Lead Time do entregador. Então são 2 System Lead Times aí, e o Customer Lead Time contempla todos eles, tá? Em linhas gerais é isso, só para o pessoal entender. Bom, outra coisa que poderia fazer é melhorar a sinalização, né? Poderia mudar a cor quando estiver próximo da data de entrega. Geralmente eu faço isso, né? E depois eu posso falar um pouco mais nos indicadores de que se você leva 5 dias para aquela demanda, é o tempo médio, e a execução às vezes ocupa, sei lá, 30% desse tempo total, 40% desse tempo total. Então, se eu peguei uma semana e 40% da execução seria aí, se eu estiver falando de 5 dias úteis, né? Em 2 dias, no terceiro dia já mudava a cor do card, se ele estiver na mesma coluna, porque ele já ocupou 40% do tempo em uma das etapas do processo. Então eu uso isso, tempo de 30%, 40% mais ou menos, eu já coloco uma sinalização de mudança de cor quando estiver próximo da data de entrega, ou a data de entrega mesmo, né? Então tem que entregar sexta-feira, hoje é quinta, 2 dias antes da data de entrega já muda de cor o card. Quer queira, quer não, isso ajuda muito na organização de atividades de vocês, porque nós somos visuais, né? Então, se a gente tiver uma sinalização, um estímulo ali, amarelo, vermelho, laranja, a gente consegue focar naquilo que está apitando, né? Naquilo que está pegando, né?
E aí isso ajuda, inclusive, na nossa gestão de atividades. A data prevista para entrega, né? Ué, mas se a gente estiver falando de Kanban, não coloca a data? Depende. O que funciona para você, né? Pode colocar. Se você acha que tem, na verdade, tem aquela necessidade de colocar uma data, tem coisas que precisa mesmo do fato da data, né? Você coloca, sinaliza ali que você precisa entregar até tal data, relatório, apresentação e por aí vai. Incluir o nível do cargo, então isso às vezes pode ser importante ou não, dependendo da situação que você está, né? Isso pode definir a prioridade, né, putz, eu preciso pegar essa demanda antes e por aí vai, né, isso pode acontecer. E também sinalizar dependências, então essa atividade aqui, puxa, eu vou ter que acionar um fornecedor interno, um fornecedor externo e por aí vai. Geralmente demandas com dependências levam mais tempo, né, exigem mais filas, exigem mais tempo de resposta e por aí vai. E você pode colocar algumas cores específicas para demandas urgentes também, né? Vermelho, por aí vai, o que for convencional para você, tá? Outra coisa é definir critérios. Então, lembra que no passo 4, eu já estava falando para chamar uma pessoa ali no quadro, né? Então, eu estava agregando mais uma pessoa naquele quadro. E pode ter um problema de comunicação, né? De centralizar informações. Então, poderia fazer algo como esse tipo de coisa aqui. Toda solicitação por e-mail deve ser registrada no quadro, informar a origem do pedido, se é por e-mail, se foi a pessoa que chegou na mesa e por aí vai, porque acontece também de você não ter essas informações em lugares centralizados, né? Então, se você não tiver essa forma organizada, isso pode atrapalhar um pouco. Bom, outra coisa aqui é definir critérios para você começar a realizar as atividades. Então, lembra que eu falei de dois tipos de profissão, ó, assistente executivo e secretário executivo. Essas duas aqui, elas têm atividades distintas, ou seja, a secretária executiva ela está muito mais próxima à vice-presidência ou à presidência da empresa. Então, ela às vezes é uma pessoa para uma posição. E a assistente executiva, às vezes, é um pool de solicitações ali de gerentes e diretores. Então, você pode, dependendo do tipo de demanda, quem que vai atuar no quê, né? Bom, e aí também pode definir se cada pessoa tem que pegar no máximo 3 itens, 2 itens, você pode convencionar isso também para não atolar de trabalho, atividade, justamente para ver se uma pessoa está pegando mais coisas que a outra, tá? Isso acontece. E a outra coisa que poderia evoluir é entender o seu cliente, entender essas personalidades ou personas. Então acontece o seguinte, tá? Alguns gerentes e diretores, pelo que eu percebi nessa conversa, uns são bem autônomos. Eles gostam de solicitar apenas o estritamente importante. Por exemplo, reserva de sala de reunião ele mesmo consegue fazer. Algumas solicitações ele mesmo que gosta de fazer, ele entra lá para fazer orçamento. Tem gerentes que tinham essa personalidade, mas tinha uns que pedia tudo. Então, você dependendo de qual cliente que você esteja atendendo, existe até uma tratativa diferente. Às vezes tem uma pessoa que é mais adaptada às tecnologias, tem uma pessoa que tem mais dificuldade, por aí vai. Não vou entrar no mérito da questão, é simplesmente o cliente é diferente, as necessidades, intenções de cada um são diferentes. Às vezes um tem uma dificuldade de fazer algum orçamento, tem outros que têm essa necessidade de exigir mais informações e por aí vai. E aí eu falei dos objetivos e propósitos, cada um tem a necessidade, pode estar relacionado uma com as outras. Alguns são autônomos e solicitam trabalhos mais operacionais, é o que eu comentei agora, né? E também um outro que exige tudo, até inclusive atividades pessoais, o que algumas empresas, dependendo do tipo de conduta, né, que assim, assistente executivo e secretária executiva, by the book, só pode fazer coisas relacionadas à empresa. Não pode, por exemplo, dependendo por exemplo, pede para o motorista buscar meu filho, ou a babá, ou coisa assim do tipo, esse tipo de coisa. Não é responsabilidade minha, esse tipo de coisa. Mas acaba conflitando com a agenda pessoal e profissional, né? Mas assim, por praxe, existe esse tipo de conduta, tá? Bom, e aí, essa seria mais ou menos uma visão da evolução do quadro, né? Como eu mostrei, ou seja, aqui é um quadro para uma pessoa, a gente chama isso de Kanban pessoal,
tá? Tem aqui o fluxo de atividades, um proto-Kanban estendido, porque tem a fila de aguardando. Aí poderia evoluir para isso aqui. Você pode colocar raias, né? Se você tiver várias pessoas, isso aqui a gente chama de um Kanban agregado, um quadro agregado. A gente está fazendo uma transição para um quadro mais evoluído. Então, esse aqui geralmente é um quadro temporário, tá bom? E essa aqui mais ou menos seria uma evolução do Kanban ou do quadro de time, tá? Onde de fato eu tenho o nomezinho das pessoas navegando entre as etapas do fluxo, tá? Anteriormente eu trabalhava ela com raias, tá? Então estou tirando a visão de por pessoa e eu estou começando a ter uma gestão de fluxo um pouco mais alto nível aqui, estou começando a subir a barra, né? E aí, tudo isso que eu falei tem a ver com o modelo de maturidade, por isso que olha que engraçado, né? Eu estou falando de eficiência operacional, mas eu não falei de métricas ainda. Então, eu estou falando assim, bem do beabá para vocês entenderem como é que o processo dentro de uma organização poderia funcionar. E foi bem suave, foi bem tranquilo fazer esse tipo de processo. Mas o que acontece geralmente é, as empresas querem isso aqui, ó. Quer começar um negócio, né? Começa com nível de capacidade e fala assim, a partir de segunda-feira, quem era gerente de projeto vai virar Scrum Master, quem que era X vai virar Y, define plotado, assim, vem aquele top goela down, né, que eu costumo falar. E aí a camada executiva que está querendo fazer essa transformação numa empresa aí para evoluir, maturidade organizacional e tudo mais, imagina que vai acontecer isso. Bom, vai piorar um pouco, vai dar um atrito, vai dar uns BOs aqui, mas vai voar depois. Isso é o que as organizações desejam. Todas as organizações desejam. Mas não é isso que acontece. O que acontece é isso aqui, ó. Eles começam a fazer alguma coisa, começam a perder ali a capacidade num dado momento, e aí tenta fazer alguma coisa e morre. Às vezes a iniciativa morre, para, dá rollback, não vou fazer mais isso nada. Então, geralmente é isso que acontece dentro das organizações, dos lugares que eu vi tentar fazer as coisas top goela down, é revolução, né, que esse tipo de força faz, ou o termo lá oriental kaikaku, né? Vou até escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever. Esse termo aqui. Só que quando a gente está falando essas etapas que eu acabei de citar para vocês, eu fiz mudanças bem suaves, bem graduais, então a gente foi fazendo gradualmente. Fiz uma pequena melhoria, eu ganhei um certo ganho. Fiz uma outra pequena melhoria, fiz um certo ganho. Fiz uma outra pequena melhoria, deu um certo ganho. Sem estresse, né? Então, os passos, eles aconteceram mais ou menos assim, ó. Todos os passos que eu falei, ó. E aí sim a gente consegue alcançar uma evolução de maturidade. É com pequenos ganhos. Não adianta eu chegar do nada e falar que eu vou fazer uma corrida de 15 quilômetros. Vai acontecer isso aqui, ó. Vou ficar dolorido, eu vou ficar com... Eu vou ficar até desmotivado, eu não vou mais correr. Minha perna, meu braço, minhas costas e tudo mais. Primeira coisa que eu deveria fazer é uma caminhada. Depois eu faço uma corridinha de 15 minutos. Depois eu faço uma corridinha de 30 minutos. E por aí vai fazendo gradual. Se os atletas fazem isso, por que a organização não poderia fazer também, né? E aí, para a gente ter a referência de quais são as coisas que a gente deveria procurar, né? E isso aqui a gente chama de Kaizen, né? Ou mudar para o bem, né? Vai mudando gradualmente, por aí vai. Kaizen provavelmente é uma palavra que vocês ouviram bastante aí, né? Bom, e aí, beleza, André, você está falando tudo isso, mas tem algum modelo, um lugar que eu consiga acompanhar essa evolução e tudo mais? Sim. A gente chama de KMM, o modelo de maturidade Kanban, que eu tive a honra de participar como um dos tradutores, né, desse conteúdo, onde você sai do nível 0 e começa a evoluir até um nível, digamos assim, aceitável, chamado ajustado ao propósito do cliente. E aí, no exemplo que eu estou falando para vocês, assim, como é que a evolução foi
né? O que é esse KMM, né? Antes de mais nada, né? KMM é um estudo de mais de 10 anos que foram feitas centenas de entrevistas com um monte de diversas organizações ao redor do mundo, com mais de 10 anos. O livro da versão 2 quadruplicou de tamanho. Eu estou com o livro aqui em casa, ele tem mais ou menos umas 700 páginas para falar assim. Eu não plotei nada, a gente observou os comportamentos das empresas, das organizações, e a gente viu que eles estabeleceram práticas. E dependendo do grau de maturidade da prática, tem práticas bem simples. Eu falei de práticas bem simples aqui, mas ele vai evoluindo aos pouquinhos em algumas outras práticas mais evoluídas, né? Mas você não pode pegar uma prática evoluída em algo que não tem nada. Você tem que, aos poucos, começar a estabelecer isso, até para o pessoal se acostumar e se adaptar. Então, no exemplo que eu estou falando, foi mais ou menos assim, ó. Era um grau inconsciente, eu não sabia onde estavam as demandas, eu não sabia nada do que estava acontecendo. E foi aos pouquinhos, com essas práticas, foi evoluindo até no nível de focado em time. O Kanban agregado ele está no meio aqui entre do 0 e o 1, mas eu já estou tendo aqui mais transparência, as pessoas estão menos sobrecarregadas, já começou a ter uma noção de cliente, né? Eu mostrei lá nos slides, né? Entendendo seu cliente, entendendo a sua necessidade, por aí vai. A gente já está tendo essa compreensão, e aí, de acordo com as práticas que eu comentei até agora, ele estava mais orientado ao cliente, o que ele precisa, o que ele quer, está no tempo que ele precisa. A gente começa a se questionar quem somos, para quem servimos, né? Então, é por isso que você tem que fazer essas aplicações graduais. Bom, e aí quais são as lições aprendidas de tudo isso, né, que eu comentei até agora? E aí eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante. Não sei quem viu esse filme do William Wallace, Coração Valente, aí feito pelo Mel Gibson. É um filme que, meu, quando eu assistia, quando eu era adolescente, criança lá na Globo, é um filme sensacional. E quando eu vejo liderança, o que me remete ao William Wallace, meu. Aquela música lá da Gaita de Foles já me deixa emocionado se eu ficar ouvindo aquilo. Se passar hoje na sessão da tarde, eu já vou ficar emocionado, porque é um filme que fez parte aí da minha infância e adolescência. Quem não gosta, né? Quem não assistiu, pesquisa depois Coração Valente. Resumidamente, ele foi o líder ali que começou a Revolução da Independência da Escócia, né? Isso é um fato verídico né, que aconteceu. E aí, a questão é, tome a iniciativa. Não espera alguém ou alguma entidade externa, alguma consultoria, algum lugar fazer essa iniciativa. Faça você. A mudança deve começar através de pequenos passos, da mesma forma que eu mostrei para vocês. E esse conhecimento dos ganhos, dos benefícios que eu estou falando aqui, às vezes não são muito simples de dizer, tá? Então, para essas situações aqui dessa evolução, né, que vocês viram que realmente aconteceu, mas você não consegue falar, olha, eu vi um lugar funcionando. Não, começa devagar, começa suave, começa tranquilo. E para isso, a gente fala aqui de flexibilizar os termos. Eu já participei de um lugar, o cara fala, não, mas tem que fazer uma gestão aqui de atividade. É isso mesmo, né? Não estou dizendo para mentir em relação aos termos, é diferente. Pense assim, eu falo isso com mais detalhes no treinamento, né, de nível 2, que as pessoas elas são resistentes à mudança, principalmente por coisas que elas não conhecem. Então, quando você fala para um gerente de projetos que vai ter um Scrum Master, ele não conhece isso, ele já vai gerar resistência. Este é o motivo de flexibilizar os termos. Você não chega falando que vai fazer, vamos começar agora, em vez de requisitos, vamos fazer user stories. O cara já fica resistente, porque nem sabe o que é user stories. Às vezes você não precisa deixar esses termos tão... Não precisa ser xiita do ponto de vista de eu tenho que falar isso, tenho que falar aquilo, tem que ser o termo X. Meu, ninguém entende nada. À medida que você for fazendo as coisas, aí sim que você vai começando a trazer a pessoa mais com você, ou a equipe, ou a área, e aí vai explicando aos pouquinhos para ela, né, para essas áreas. Outra coisa que eu queria falar você vai começar a demonstrar os resultados.
estava começando a ficar evidente esses resultados. Apresenta os ganhos, os benefícios. Pô, estou saindo mais cedo. Pô, estou conseguindo fazer as execuções das atividades e por aí vai. Então, com certeza alguém vai conseguir observar isso. Busca depois metrificar, né? Eu vou falar disso na semana que vem, né? Inclusive é um gancho aí para vocês se inscreverem na semana que vem sobre métricas, como é que a gente tem que usar. Outra coisa é fomenta sempre melhoria. Quais foram as melhorias? As métricas qualitativas e quantitativas, eu vou falar isso semana que vem também. Mas melhorias, vocês viram que as melhorias que eu comentei poderiam ter muito mais melhorias, tá? Eu só falei algumas, vou dar um exemplo. Às vezes poderia estabelecer ali, entre aspas, um formulário de campo de informações. Vou dar um exemplo. Às vezes um executivo, né, na solicitação de viagem, ele poderia falar, eu não quero viajar com a Gol, eu gosto da Latam. Sabe-se lá por qual motivo. Você até pergunta para ele, não, tive experiência ruim. Você não vai entrar em atrito. Cara, quer Latam, escolhe Latam. Se isso está dentro do compliance, das normas lá, né, porque às vezes tem a questão também de, não, tem que ser sempre mais barato, né, então você pode fazer esse tipo de melhoria. Falou, vou deixar ali, já vou perguntar, já vou fazer algumas perguntas antes de receber aquela demanda, simplesmente com o título, né? E aí você consegue filtrar isso e atender a solicitação em menos tempo, inclusive, né? E a outra coisa que eu queria deixar começa pequeno, mas pensa grande. Aquilo que eu falei, né, essa implementação que aconteceu, ela poderia evoluir para um setor inteiro, para um pool de serviços inteiro. Então imagina que, na verdade, isso não é o fim, é um meio, é um caminho para você, na verdade, se preocupar de fato com as coisas que realmente importam, necessidades do cliente, questões mais estratégicas e organizacionais, redução de custos e por aí vai, né? Então você consegue parar de ser operacional e conseguir fazer uma gestão muito mais fluida das coisas. Então é isso que pode acontecer com vocês. Não sei que abriu o microfone aí, mas caiu a cadeira, espero que esteja tudo bem, tá? Não sei quem foi aí. Bom, e aí qual vai ser? Aí eu estou fechando o conteúdo e aí qual vai ser as próximas discussões só para falar com vocês aqui. Então, sobre hoje, eu já concluí esse conteúdo. Não queria fazer um conteúdo muito denso, não queria fazer um conteúdo muito complexo. Isso aqui só foi um esquenta aqui, só para vocês entenderem que coisas simples dão para ser feitas e dá para conseguir resultados muito interessantes. E foi o que aconteceu, tá bom? Então, a gente concluiu o conteúdo de eficiência operacional na sua organização, como que você deve começar. E aí, a partir do momento que você começa a evoluir, identificar, fazer essas entrevistas e conversas, né? Porque é simplesmente entender ali os problemas que estão acontecendo e começar a fazer esse mapeamento bem simples que eu comentei. E você pode depois começar a pensar em métrica, só depois. E aí a gente vai começar a falar um pouco disso mais profundamente na próxima quinta-feira. Depois disso, das métricas, a gente vai falar sobre centralidade do cliente. Como é que a gente consegue ter eficácia? Porque você já conseguiu aqui, com base nas métricas e no mapeamento do fluxo, buscar essa eficiência operacional. Como é que eu vou conseguir entender as minhas necessidades do cliente? Você tem que colocar o cliente no centro para entender isso. E o quarto meetup vai ser como que isso aconteceu, essa transformação, essa mudança numa organização inteira. E aí vai ter um convidado especial, já falei com ele, eu já conversei, e vai ser uma implementação aí para vocês terem ideia, numa organização de mais de 300 pessoas utilizando esses princípios, esses conceitos que eu falei agora, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar, pessoal. Eu não sei se alguém tem perguntas, tá? Se você não tiver perguntas, por favor, responda aí o questionário, por gentileza. Avalie aí essa apresentação, né, para eu entender aí se eu estou conseguindo responder alguns questionamentos, algumas perguntas de vocês, tá? E espero que vocês também participem dos próximos. Então, vou esperar um pouquinho aqui as perguntas. Podem escrever no chat, pode abrir o microfone, fiquem à vontade, tá?
Vou colocar o link aqui de novo sobre o conteúdo. Eu vou esperar um pouquinho aí. Deixa eu ver se o pessoal está escrevendo alguma coisa. Ah, a Amanda falou que o mais difícil seja o primeiro processo para ganhar confiança e estabelecer uma prática ou área ou departamento. Eu costumo falar, você nem precisa falar que está começando nada, tá? Você simplesmente, se você vê alguém sofrendo, pergunta para ela quais são esses problemas, o que está acontecendo, e vê se esses primeiros 3 passos que eu falei aqui estão sendo cumpridos, tá? Cara, coloca tudo no papel, vê o que você está fazendo, o que você tem para fazer e o que você fez, tá bom? Eu acho que esses seriam os primeiros passos aí. André, abri aqui Tiffany, o agradeço. microfone para fazer um Sim, complementar, porque eu não sou da área de tecnologia, tá? Na verdade, eu sou da área de marketing. E eu tá. acho que para quem era da área de tecnologia está muito mais familiarizado com esse universo, né? Então, hoje eu queria ajudar o meu fornecedor, que é a minha agência de publicidade, que presta serviço para a gente. Eles têm um acúmulo de demandas muito grandes e aí eu comecei a buscar algumas soluções. Meu marido trabalhando aqui me recomendou fazer o curso Hector, falou, acho que vai super te ajudar. Então, eu vejo que existem muitas áreas que tipo, desconhecem totalmente e que elas precisam muito assim, dessa solução, mas o mais difícil é você aplicar alguma coisa, parece simples, mas criar essa cultura e dar esse primeiro passo mesmo. Assim. Esse primeiro passo você não precisa de muita coisa, tá? Você simplesmente precisa entender, conversar com as pessoas e começar, pelo menos ali a fazer uma organização mínima ali, né? Como eu comentei. E isso ajuda, tá? Em qualquer área. Eu coloquei justamente um exemplo aqui, não TI, para não achar que, puxa, novamente é uma área de tecnologia, né? Então, não, esse aqui não foi o caso, tá? Ó, o pessoal já está respondendo o que achou do conteúdo. Podem responder aqui no chat se tiver mais alguma dúvida. Alguém, por favor, também pode abrir o microfone. O pessoal está agradecendo o conteúdo, a apresentação muito clara e objetiva. Obrigado. Essa é a ideia, galera. Como eu já estou com o Kanban, não foi novidade, mas muito bom conteúdo. Ansioso pelos outros encontros, ok. O segundo vai ser bem legal, porque eu vou estar falando de métricas, tá bom? E aí, como é que você dá previsibilidade nas suas entregas? Vou dar uma palhinha do que aconteceu hoje também, para introduzir o conteúdo de amanhã, né? E se vocês tiverem, vou continuar esperando aqui, né, as respostas. Enquanto vocês falam aqui, eu vou falar algumas coisas que a gente faz, tá? Em conteúdo, em serviços aqui que a gente tem. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas, tá? Estou à disposição. Quem quiser treinamento. Ah, e eu esqueci de falar do sorteio, né? Vou falar do sorteio. O sorteio é o seguinte. Eu vou sortear 3 pessoas que participaram de todos os meetups. A gente consegue ver pela ferramenta, né? A gente consegue, vai ter um processo de auditoria aqui. E aí a gente vai, dessas pessoas que participaram dos 4 meetups, nós vamos sortear 3 vagas para o curso de Kanban, o oficial de 16 horas. E esse curso de 16 horas vai ajudar como você fazer um mapeamento, como você fazer as métricas, estabelecer essas métricas. Se o treinamento vai ser num grupo de pessoas, tá? Geralmente a gente faz aí em company, né? Mas quem quiser também a gente consegue abrir uma semi-aberta aqui, não tem problema nenhum, tá? Geralmente eu vou encaixo com essas outras, tá? Então a gente não divulga muito as agendas porque geralmente é os nossos clientes que a gente faz. Mas sim, a gente pode abrir aqui para vocês, sem problema nenhum, né? Para vocês se inscreverem. Se caso vocês não ganharem o sorteio, né? Aí vocês podem também se inscrever no curso. Posso mandar um link depois. Mas resumidamente são 3 ingressos para o Kanban System Design, que a gente chama o KMP1 aqui, né? Para começar a fazer as primeiras implementações. Bom, a gente
atua no value stream ponta a ponta da empresa, né? E, então, desde a camada da concepção, da ideia, do discovery, do design thinking, independente da estrutura da empresa, né? Então, a gente consegue trabalhar nessa cadeia toda. Para quem trabalha esse curso pode ser outro... Né, na verdade, o curso ele é à noite, tá? Geralmente eu faço o curso das 18 às 22, tá? É toda uma questão de combinar horário. Então, não tem muito problema, tá? Então, a gente estabelece essas métricas, estabelece essa estrutura, né? Eu gosto de trabalhar em 3 pilares, né, numa organização. Treinamento, né, para dar o banho de loja, para o pessoal entender os conceitos, os princípios e práticas. Depois tem uma parte de assessment, que é a parte de entendimento das insatisfações e problemas, e depois tem uma etapa de consultoria e mentoria. Aí vai eu, né, para eu ficar fazendo esse acompanhamento juntamente com outros especialistas e por aí vai, né, a gente consegue trabalhar também. Consigo compartilhar a apresentação, depois eu vou falar com o pessoal da organização, vou mandar por e-mail, tá, um PDF, né, justamente, inclusive, com os meus contatos, tá? E, inclusive, eu estou dando treinamento hoje, junto com o Yoshima de Fit for Purpose. Então, eu estou treinando com ele essa turma, está sendo bem legal, bem interessante os insights. Quem sabe aí, mais para frente, a gente não disponibilize mais esse curso, o treinamento já é disponível, né? Mas a gente precisa sempre chamar um treinador credenciado para o Fit for Purpose e estou em vias de ser credenciado, tá? Então, sim, a Rosiana está falando aí, adorou o conteúdo. Pô, obrigado, Rosiana. Com certeza, assim, para mim, o Kanban, né, ajudou muito aí na minha carreira, do ponto de vista de conseguir estruturar, organizar, fazer gestão de atividade de uma forma muito mais fluida. Geralmente o curso, tá, se você for pesquisar aí na internet, tá na casa dos, acho que 2.600 ou 2.700, tá? Tem umas facilidades, né, R$2.700, mas tem umas facilidades, mas aí se, como vocês participaram, eu consigo também dar um descontinho para vocês, eu disparo o link aqui, então não tem problema nenhum, tá? Vocês estão na lista aqui da mala direta, beleza? Pessoal, alguém mais alguma dúvida? Por favor, fique à vontade. Aproveita agora, este é o momento. Vou esperar mais um pouquinho aqui antes de encerrar a live. Esperar mais um pouquinho. Vou aproveitar para já colocar o link da outra inscrição. Qual ferramenta você recomenda para iniciar a aplicação do Kanban? Olha, boa pergunta, mas geralmente como é que eu faço? Né? Se eu estiver falando em escala assim, para uma pessoa, como foi a situação que aconteceu agora, tá? Eu gosto muito do Trello, eu acho ele muito simples, muito prático para você criar as colunas, os cards e tal, aí é grátis e dá para ver no celular, né? Para mim, esse é um dos critérios muito bons. Inclusive para equipe remota, não tem problema nenhum. Inclusive, né, justamente para quem trabalha com várias áreas e tudo mais. Depois, só que assim, o Trello por si só, ele não é muito legal para extrair métrica. Você precisa comprar um plugin mais para frente, tá? Mas nessa escala aqui não precisava, tá? Então, aí quando tiver evoluído, né, essa implementação que eu falei, aí sim eu vou procurar uma ferramenta mais robusta. Eu particularmente já utilizei bastante o Azure DevOps, tá? Já fiz treinamento do Azure DevOps e por aí vai. E também o mercado está usando bastante o Gira da Atlassian, né? Então são duas ferramentas muito boas. Nós aqui também temos o Octane, né, LM Octane da Micro Focus, que também é uma ferramenta bem legal. Só que aí já é para organizações, né? Organizações que já têm um certo nível de estrutura, tem a questão das licenças e por aí vai.
Tanto o Gira e o Azure DevOps, até 5 usuários é de graça. Então, você pode ir lá, azuredevops.com, é de graça. O Trello é de graça. O Gira, até 5 usuários também, se eu não me engano, é de graça. Você começar a brincar, né? E lá dá para pegar métrica como cycle time, lead time, dá para pegar essas métricas aí bem interessantes. Que mais? Tem o pessoal usando outras ferramentas, né? Que na quarta semana, o Teams tem, mas além do problema da métrica do plans, né? Do planner, né? O Teams tem. Sabe qual que é o problema do planner? Você não tem histórico. Você não consegue saber em que data ele moveu da coluna X ou Y. Então, você não gera histórico. O Trello gera, de graça. Depende da organização do lugar também. Você consegue, por exemplo, usar o Gira dentro do Teams, porque ele funciona como se fosse um plugin. Então, dá para fazer isso também. Eu tive esse problema quando eu comecei a usar o Planner, né? E aí aconteceu essa situação. Que mais? Bom, que mais perguntas, pessoal? Eu vi que o pessoal curtiu, gostou do conteúdo, legal. E métricas vai ser interessante, viu? Então, chama a galera, pega o link, cadastra aí o pessoal. Espero que o horário tenha sido legal, né? Para poder falar sobre esse conteúdo, né? Sempre gosto de compartilhar conteúdo, experiência. E também, se você tiver outra coisa, compartilhar alguma experiência sua, fique à vontade também. Me procura no LinkedIn. Eu estou muito por lá. E fique à vontade, tá? Se eu forneço treinamento do Gira, olha, eu não sou o expert do Gira, mas eu consigo dar algumas noções, tá? Não tem muito segredo inicialmente, assim, o que eu daria de instruções seria o equivalente a você ter algumas informações aí na internet, né? Tem lugares aí como, não sei, a Udemy, né? Tem alguns ali. Tem uns ali que é meio complicado, mas geralmente o próprio site você consegue. É um pouco intuitivo, então não tem problema nenhum, assim, para uma escala pequena, fica tranquilo. O Azure eu tenho um pouco mais o Azure DevOps eu tenho um pouco mais de particularidade, tá? Se precisar, na consultoria a gente faz configuração também, tá? Isso não é também muito complicado de fazer, tá? Bom, pessoal, acho que é isso, tá bom? Queria agradecer aí a atenção de todos. Muito obrigado aí por participar e espero que na quinta que vem aí todos que estiveram comparecidos aqui, né, também a gente possa se encontrar na quinta que vem, tá bom? Uma boa tarde para todos aí, início de noite e também bom feriado a todos aí, tá? Valeu, galera, obrigado. E Feliz Páscoa, verdade, Feliz Páscoa. Valeu, obrigado. Feliz Páscoa para vocês. Obrigada, viu, Valeu. pessoal? Valeu, gente.